Olá, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Paddock Sprint, o programa diário do Grande Prêmio que trata dos assuntos do noticiário, especialmente da Fórmula 1, que ainda segue em férias, mas daquelas, né? Muita gente testando, muita gente aí tentando aproveitar aqueles testes que são permitidos, né, com carros anteriores, testes de pneu, tudo que dá para aproveitar um pouco aí de pista antes da pré-temporada da Fórmula 1, que acontece nesse mês, né, no final deste mês, está valendo. E dentro desse aspecto, dentro desse cenário, temos aí Franco Colapinto cada vez mais integrado à equipe Alpine e já, assim, concentrando todas as ações lá dentro da equipe francesa, sempre com o olhar atento ali de Flávio Briatore, que foi o cara que veio à Argentina para trazer esse menino de qualquer forma para a Alpine, né? O Franco Colapinto, que ano passado, né, a substituir o Logan Sargent na Williams, de cara, começou a ter apresentações muito boas, muito rápido também o piloto, e isso chamou a atenção do paddock imediatamente. É claro que mais para o fim do ano ele se envolveu em acidentes, ajudou a aumentar o prejuízo da Williams lá, mas nada disso tirou o fato de que ele é um dos grandes talentos dessa nova geração. Ele tem 21 anos, era ligado ao Williams, mas o Briatore foi lá nesse mês de janeiro, com tantos anúncios, né? Tirou o rapaz da Williams, está na Alpine como reserva, mas até quando, hein? Porque, olha, a atenção que esse rapaz já tem dentro da equipe é um pouco fora do normal para um cara reserva. Então, já desperta muita atenção, muitas perguntas, e é sobre isso que nós vamos falar nesse Paddock Sprint. Eu sou Evelyn Guimarães e tenho comigo Pedro Henrique Marum, nesta quinta-feira, né, Pê? Mas antes de passar a bola para o Pê, eu já peço que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não fez, acione o sininho aí, permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo, e claro, deixa um joinha, que é sempre importante. Olá, Pedro Henrique Marum, como estamos primeiro nessa quinta-feira? E depois eu te pergunto, e essa Alpine aí, hein, que já foi para a pista com um Franco Colapinto, o que significa tudo isso? Tudo bem, Pê? Olá, Eve, todo mundo que está com a gente já para esse sprintão de hoje. Tô com calor, tá fazendo um calor desgraçado essa semana aqui no Rio de Janeiro, eu não aguento mais. E olha que o verão nem tá dos mais duros, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais Olha, essa semana, essa sequência de calor, já tô pedindo, pelo amor de Deus. E falaram que só no fim do mês é que vai, depois do dia 20 é que vai vai diminuir o melhorar. calor. Eu não aguento mais. Eu não tô aguentando. E a Olha, Alpine Pê, fala. eu só vou te dizer assim, que eu tenho um pouquinho de inveja, tá, do seu calor, mas é só um pouquinho, porque simplesmente não para de chover em Curitiba. Então, assim, não para de chover. Não vou reclamar da chuva, né? Porque chama tremenda, mas assim, sabe, o seu Pedro perdeu a mão lindamente, sabe? Então, assim, eu tenho um pouquinho de saudade do sol, por exemplo. Não sei mais como é ter um dia de sol, de céu azul. Não me lembro, Pedro. Mas, assim, o resto eu compartilho da sua insatisfação com calor excessivo. Minha maior revolta, meu thumbs down vai pro clima do verão. E a Alpine tá indo no mesmo caminho, né? Tá pegando fogo ali, mas é um mormaço que tá rolando na Alpine. Porque não é, o sol não abriu, né? Ninguém tacou fogo ainda na situação dos dois pilotos. Dos dois, eu digo, do segundo titular e do reserva. Mas a gente sabe que tá vindo, é aquela situação de banho-maria, né? O chão tá botando para cozinhar já o Jack Doohan desde baixo. Então, é,
cada dia que passa, cada notícia que a gente vê da Alpine, a gente vê essa situação se intensificar. É muito verdade. Nossa, essa semana, por exemplo, o Flávio Briatore já registrou lá o treino né, o cara fazendo o aceito, né, lá dentro da equipe, não sei o quê. Aí teve o registro do primeiro simulador. Sabe, eu não me lembro de tanta tensão assim com o Jack Doohan. E teve uma coisa também que aconteceu em janeiro, numa postagem da Alpine, que ela marcou o Franco Colapinto no lugar do pobre Jack Doohan nas redes sociais, sabe? Então, assim, são muitos sinais. Há quem diga, né, a imprensa europeia falando que ele tem 6 corridas só, o Jack Doohan, para mostrar que veio, e depois dessas 6, se não atingir aí aquilo que foi estipulado, né, e vai saber o que foi estipulado pelo Flávio Briatore, vai acontecer essa troca, né? Mas o fato é que ele já tem tanta atenção da equipe que me parece que essas 6 corridas aí, não sei não, viu, Pedro? Eu tô achando que no momento que passa lá, não tem carro com coisa, mas assim, me parece que isso é um pouco menos do que estão falando, né? Porque a tensão é um pouco anormal nesse período, apesar de tudo que foi falado sobre Colapinto, dele ter entrado no radar de muita gente, inclusive da Red Bull, da maneira como o Flávio Briatore foi atrás dele para tirar da Williams, colocar na Alpine, ainda assim, nesse momento, toda essa tensão é bem comum, né, Pedro? A gente parte do princípio, a gente como sociedade, né, parte do princípio que no direito você é inocente até que se prove o contrário, e o Jack Doohan começa o ano demitido até que se prove o contrário. A gente sabe muito bem qual é a situação da Alpine. A não ser que ele faça algo excepcional nas primeiras corridas do ano, ele vai ser demitido. Ele vai ser. Isso é fato. Porque a situação já foi planificada. Então o chefe de mentira da Alpine, o Oliver Oakes, pode chegar na imprensa e falar: não, vamos dar todas as chances para o Jack obter sucesso. Mas não vão, não vão. E aí parte do princípio básico, primeiro da parte psicológica, né? Primeiro da parte, como é que você trabalha um piloto que está tendo as primeiras chances, que vai ter as primeiras chances da Fórmula 1. Sei que correu no fim do ano, mas né, nem dá para levar em consideração. Correu em Abu Dhabi. Mas, enfim, o Jack Doohan vai abrir o ano, vai fazer a primeira temporada, e ele sabe, como todo mundo sabe, que ele começa o ano demitido. Ele sabe também. Isso é muito claro. Isso é muito claro. E aí eu fiz um levantamento, até num vídeo que eu gravei de análise para a gente aqui há algumas semanas, falando sobre essa situação, e peguei, puxei ali as primeiras corridas do Verstappen na Fórmula 1, as primeiras 5, 6 corridas do Verstappen na Fórmula 1. E o Verstappen largou atrás do Sainz e abandonou na primeira prova, abandonou de novo na sequência e terminou atrás em outra corrida e tal. Enfim, ele não foi, ele não levou vantagem em relação... assim, e ele estava ali correndo contra um piloto que também era novato, no caso do Carlos Sainz. No caso do Jack Doohan, a situação ainda é mais difícil porque ele vai se comparar com um piloto que não só é um piloto muito bom, como a gente sabe, que teve um ano que começou difícil ano passado, mas terminou muito bem a forma técnica do Pierre Gasly, e é um piloto que vai para o terceiro ano de Alpine, conhece muito bem o carro, conhece muito bem os sistemas, os mecanismos, aquela coisa toda que a gente já fala. É claro que ele vai levar desvantagem nas primeiras provas. Pô, é evidente, como seria com qualquer um. No fim daquele ano de 2015, quando o Verstappen estreou, aí ele fez um monte de ponto mais que o Sainz. Eu estava fazendo esse levantamento ontem, inclusive ele fez 40 e tantos pontos, o Sainz fez 18 ou 19, graças muito ao quarto lugar que o Verstappen teve da segunda parte do ano. Agora eu não me lembro qual foi a corrida. Mas ele deslanchou depois de algumas provas, deslanchou na comparação. E o Doohan não tem esse tempo. Ele não tem nem a cláusula Verstappen para deslanchar em algum momento no meio do segundo semestre. Ele tem que mostrar serviço logo de cara. E isso é muito cruel. Isso não é dar chance para o piloto. E aí a gente adiciona uma outra questão, que é tudo onde ele pisa
é um campo minado. Por exemplo, os caras foram lá fazer o teste ontem em Barcelona, que é o tal do teste com os carros de anos anteriores, que é o mesmo teste que está todo mundo fazendo aí, tirando os testes que são da Pirelli, que são com os carros de 2024, todas as outras equipes que estão andando em pista por enquanto, estão andando em pista com os carros de 2022 e 2023. Para quem não está muito ligado em como é que funciona. Então foi isso que a Alpine fez. Não especificaram se ele andou com o carro de 2022 ou de 2023, mas os dois carros estavam à disposição, tanto para ele quanto para o Colapinto, e os dois foram andar lá em Barcelona. Para qualquer outra equipe, há ali aquilo que a gente tem falado nesses últimos vídeos. O piloto vai testar sistemas e mecanismos do carro, se ele não conhece bem, e se ele já conhece bem, já é um veterano da equipe, já é um piloto com história na equipe, com passagem, ele vai tirar a poeira, né? Vai sacudir a poeira, vai pegar o ritmo, sair da forma de férias. Mas na Alpine, os dois já andam no mesmo dia e a conversa já há ali uma comparação. Então, estamos falando de testes com carros de anos passados, e se o Durham entra no carro e ele sabe disso, e ele não anda tão bem, ele não vira um voltaço, ele não leva muita vantagem em comparação ao Colapinto, ele sabe que isso vai pesar para ali da frente o cara ser demitido. O Briatore não se faz muito de rogado com isso, né? É verdade. E ele não se importa e nunca se importou muito com a trajetória da carreira dos caras. Nunca se importou. Eu não vou nem falar aqui do caso de Singapura, mas quando ele demitiu o Roberto Moreno lá em 91 para dar a vaga da Benetton para o Schumacher, ele dá a desculpa mais esfarrapada do mundo, essencialmente acaba com a carreira do Moreno na Fórmula 1. E é isso aí. E foi isso, e é isso mesmo, e ficou por isso. E ele continuou sendo quem ele sempre foi. Não vai mudar. Ainda mais agora, que ele foi permitido de volta depois de tanto tempo, ele vai ser diferente? Não vai, sem chance. Então o Jack Durham sabe que ele anda sempre no campo minado. Ele dorme num campo minado, ele se alimenta num campo minado, ele faz exercício no campo minado, a vida dele é um grande campo minado. E o Colapinto está na dele. O Colapinto sabe, numa via contrária, que ele tem uma vaga reluzindo para ele já nas primeiras corridas do campeonato. Então, se ele fizer testes razoáveis, se ele continuar se mostrando comprometido com a equipe, aí tá lá a Alpine fazendo um monte de conteúdo, como você falou com ele. Imagina se a Ferrari, quantas vezes a Ferrari fez um conteúdo de vídeo com o Marc Gené durante os 25 anos em que o Marc Gené foi piloto reserva da Ferrari, piloto de teste. Esteban Gutierrez na Mercedes. É bom dizer essas coisas, né? Falar sobre isso. Não existe isso, né? Em nenhuma equipe. O Stoffel Vandoorne é piloto reserva desde que ele saiu da Fórmula 1, foi da Mercedes, da Aston Martin. Se ele não fosse piloto na Fórmula E, eu não ia nem lembrar como é que é o rosto dele. Os caras não aparecem assim. O próprio Felipe Drogovic na Aston Martin, né? Eles até tem um trabalho legal, mas não tem esse nível do Colapinto, né, Pedro? Não. O que está acontecendo é muito claro, assim, para bom entendedor, pingo é letra. E assim, não precisa nem ser tão bom entendedor assim. O Briatore já foi muito claro. Já falou, esse piloto que não evolui, eu troco mesmo. É isso aí. Então não tem muita conversa. O Durham vai precisar de algo espetacular nas primeiras corridas do ano para se segurar até a parada de meio de temporada, que dirá o fim do ano. Então, assim, é uma situação muito incomum, muito incomum. E o Colapinto, nesse momento, ele pode agir até na defensiva. A coisa é tão pró-Colapinto que ele não precisa mostrar resultados excepcionais no carro. Ele só precisa seguir a linha tracejada que já foi pintada na frente dele. Essa é a situação agora. É verdade. Bem, falando sobre isso também, sobre esse cenário que parece muito claro, e você falou muito bem ali, bateu bastante nessa tecla. Olha, todo mundo sabe, e o Jack Durham também sabe, que a vida, ele está dormindo ali, está dividindo a equipe com o inimigo, ele sabe disso, ele sabe que a qualquer momento
sabe, meio como o Kvyat na Red Bull um tempo atrás, lembra? Quando ele foi trocado pelo próprio Verstappen, foi uma coisa boba, né? Que aconteceu numa corrida, só que foi com o Vettel. Então, eu acho que nem isso vai precisar acontecer dentro da Alpine. Eu acho que pequenas coisas já vão ser suficientes para justificar essa troca. Você tem alguma aposta que, olha, umas 2 ou 3 corridas, umas 6 corridas, até a metade do ano, porque tem uma questão aí dentro da Alpine que é interessante, que é o Gasly, né? O Gasly diz assim, olha, pela maneira como a equipe terminou o ano, pela maneira como está a reestruturação e tudo mais, eu acho que nós podemos brigar por um top 5, né? Ficar entre os 5 primeiros. E se esse carro é melhor do que a gente estava imaginando, temos uma aposta e qual que é o risco também de trabalhar nesse tipo de cenário? Olha, eu vou até abrindo aqui para conferir o calendário, para não falar bobagem, mas a 6ª corrida do campeonato é Miami, né? É antes da chegada na Europa. Isso. O negócio é o seguinte, se a Alpine tiver um carro de fato nesse nível, que o Gasly imagina que pode ser o caso, e ele começar a fazer ponto adoidado nas primeiras corridas, e o Doan tiver dificuldade em acompanhar, mesmo que ele marque um pontinho aqui, um pontinho acolá, especialmente se ele tiver problemas mais graves, acidentes, eu acho muito possível, é uma aberração, mas eu acho muito possível que ele não chegue ao GP da Emília-Romanha, que ele não corra em Imola, que o Colapinto já esteja no carro em Imola. Mas assim, a não ser, repito, que ele mostre uma coisa muito impressionante, muito, acredito eu que o meio do ano assim, pule de 10. É pule de 10. Por quê? Porque o Colapinto, a gente vai chegar num momento da temporada em que o Colapinto, a partir daí, já vai conhecer as pistas com carros de Fórmula 1. Porque o Colapinto não andou no início do ano, então para ele também são novidades. Agora, na segunda parte do ano, no segundo semestre, ele andou em praticamente todas já. Ele conhece as pistas, ele conhece várias situações, pegou chuva em Interlagos, pegou, enfim, aquela doideira que é lá em Las Vegas, pegou um pouco de tudo. Então aí, a vantagem já seria muito grande, muito grande. Ele já vai ter mais tempo de casa também, porque agora ainda tem uma outra questão, que é o Durham conhece os carros recentes da Alpine. O Colapinto não. O Colapinto precisa pegar do zero. Mas no meio do ano, nada disso vai ser uma questão. Então, eu acho a situação que se colocou, ela é tão gritante que eu acho muito improvável que o Jack Durham consiga terminar o ano. Acho muito possível que ele não chegue ao GP da Emília-Romanha, que ele não chegue à perna europeia do campeonato, mas acho extremamente improvável que ele corra no segundo semestre. No segundo semestre, eu digo, né? Sei que essa primeira parte vai até julho, eu estou falando no pós-recesso. Depois das férias. Depois das férias. Então, a situação, para mim, a situação está posta. Para mim, está muito claro, está planificado, repito, qual é o plano da Alpine. Muito bem. O PI é tão louco, né, que tudo está conspirando, né, a favor do Colapinto, né? A Fórmula 1 vai fazer evento em Buenos Aires, há uma procura grande de patrocinadores, né? Ele tem um apoio, um aporte financeiro também muito, muito robusto, né? Então as coisas estão caminhando mesmo para isso. É que o Durham, ele foi confirmado na Alpine muito cedo na temporada passada, né? Antes da revolução do Briatore, mas ainda assim, acho que realmente não tem mais volta esse cenário. E a minha segunda pergunta para você, Pê, dentro ainda desse aspecto, existe algum risco para o Pierre Gasly na comparação direta depois e de repente ele perder, porque hoje o Gasly acabou herdando essa equipe, né, de todos os problemas que o Ocon teve lá, e o Ocon sempre teve uma grande
um grande apreço da equipe até ano passado, né, quando eles começaram a se desentender lá e tudo mais, e o Gasly ajudou essa equipe, e ele, como um cara mais experiente, também naturalmente é o líder da equipe, é o cara que, né? Mas você acha que ele tende, eventualmente, também estar em risco, perder esse terreno para o Colapinto? O que seria da Alpine nesse sentido? Assim, se ele for muito mal, a gente pode imaginar, mas primeiro eu acho muito difícil que o Gasly não leve bastante vantagem com relação a qualquer um dos dois. Eu acho eu não acho o Jack Doohan, eu acho o Colapinto melhor que o Doohan, mas não acho o Doohan tem sido pintado como se ele fosse uma grande aberração, um Mazepin, e não é. Não é. Pode não ser o piloto mais talentoso do mundo, mas não é uma aberração. Agora, especialmente nesse primeiro momento, o Colapinto, que ainda seria um novato, né, apesar de ter corrido 9 provas ano passado, precisa de muito feijão com arroz ainda para chegar no nível do Pierre Gasly. Ainda vejo uma distância aí bem grande. E vamos supor que o Gasly acabe indo muito mal, leve desvantagem com relação ao Doohan. Aí eu não acredito numa substituição durante o ano, porque a gente está falando do tratamento, da preparação de carro também, pensando no ano que vem, de um piloto experiente em comparação a pilotos novatos. Aí eu não acredito. Mas, sinceramente, acho que isso é perfumaria até, porque o Gasly não vai mal nesse nível. Fim da temporada passada mostrou como ele consegue se adaptar quando o carro é mexido levemente com relação a ele, orientado em relação ao que ele gosta de fazer, e passou a ser assim depois da demissão do Esteban Ocon. Aí o Gasly se torna um piloto realmente bem acima da média, assim, bem acima da média. Então, eu acho improvável a gente não começar o ano, se o carro for bom, falando, pô, como tá bem o Gasly, né? Como tá tirando desse carro o Gasly. Uma corrida ele vai aparecer lá em quinto, uma em sexto, mas sempre ali beirando o topo do pelotão intermediário. Então, não tenho muitas dúvidas quanto a ele, não. Gasly está seguro, sem problemas, vai viver a vida dele, tá certinho. Porque, assim, eu acredito realmente que a Alpine tem uma grande chance de dar um passo à frente do ponto de vista técnico, né? Eles melhoraram de um certo ponto da temporada passada, principalmente no segundo semestre para frente, então acho que perder a mão, acho difícil que eles façam, mas concordo com você, eu acho que o Gasly está pelo menos nesse momento, ele está muito seguro. Está muito seguro. O problema mesmo é o segundo carro da Alpine. E assim, a única coisa que às vezes me faz pensar nisso é o fator Briatore, né? Porque o Briatore hoje é o chefe realmente da Alpine, né? Apesar de ter um cara lá e ele ser dito como conselheiro da equipe, mas no fundo é ele que manda, né? Então, assim, a minha única questão é realmente o Briatore e ele ter esse apreço tão grande pelo Colapinto e tentar reunir todas as atenções para cima dele, para fazer a vontade dele acontecer, mesmo tendo um Gasly tão bom dentro da equipe, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Essa é uma questão, assim, se a gente olhasse para o mercado hoje, falasse, pô, a Alpine tem capacidade de atrair um baita talento no mercado. Mas não tem. Não tem. A Alpine teve a chance de buscar o Carlos Sainz. Tentou o Carlos Sainz. O Sainz olhou para a situação na Alpine e falou, não vou me meter nesse covil de maneira nenhuma. Eu vou fazer outra coisa, vou buscar outro caminho, e foi lá para a Williams. Porque não dá. E eu até acredito que a Alpine vai se tornar, a partir desse ano, uma equipe mais estável. Também, né? A instabilidade da Alpine nos últimos anos é olímpica, mas isso não quer dizer muita coisa. Mas acho que vai se tornar uma equipe mais estável e mais capaz de brigar no alto do pelotão intermediário. Em algum momento puxar um bom nome, se assim quiser, mas não tem como uma equipe nessa posição fazer muito melhor no mercado do que o Pierre Gasly, né? É difícil. É difícil. A não ser que sobre amanhã o Verstappen vai para a Mercedes, aí não vão demitir o Antonelli, sobra o Russell. Aí beleza.
Aí o Russell está na frente do Gasly, ou o Leclerc. Mas tirando um nome assim, não vejo talento disponível, ou talento possivelmente disponível, que o Briatore possa brilhar o olho de tal maneira a tirar o Pierre Gasly nesse momento. Daqui a 2, 3 anos, não sei. Mas agora acho muito improvável. Concordo com você, Pê. Mas vamos ver como é que essas coisas se desenvolvem na Alpine, que também é isso, né? A Alpine ela tá voltando a ser a ser uma equipe um pouco mais organizada, né? Porque ela passou momentos muito tensos nos últimos anos, de muita incerteza, né? E agora com essa gestão do Briatore que parece meio atrapalhada, né? Porque ele vai e tira o cara lá da Williams, fecha contrato com a Mercedes, né? Umas coisas meio loucas, assim. Ela parece ser atrapalhada, mas na verdade é tudo muito bem pensado ali para esse futuro da Alpine, né, Pedro? E uma coisa que eu fico curioso para saber, e acho que a gente vai saber em algum momento, é qual foi realmente o acordo que o Briatore fez com o Colapinto. Porque o Briatore queria o Colapinto no ano passado. Eles seguraram o anúncio do Jack Doohan e foi muito claro o que aconteceu. Ele chegou, assim como a Red Bull também, para conversar lá com a Williams. A Williams falou, não, o preço é esse. E aí ele falou, não, esse preço 20 milhões. 20 milhões. Aí eu falei, esse preço não dá. Aí a Red Bull, esse preço não dá. Então a gente vai com o que tem, tá? A gente vai com o que tem. Foi a Alpine, foi a Red Bull, todo mundo com o que tinha. E o Colapinto ficou. Aí você fecha com o piloto, passa um mês, e aí você consegue convencer a equipe a ceder o piloto. Como? Como isso foi feito? Então, assim, até por isso, eu acho que o Colapinto foi contratado para ser titular, porque eu duvido que a Alpine não tenha pago um valor estratosférico para a liberação do Colapinto junto à Williams. Sem dúvida. Eu acho também, porque não seria uma negociação tão fácil assim, né? Não seria assim, tudo bem, pode pegar aqui, não foi empréstimo, né? Então, assim, não foi muito por esse caminho, não. E a gente sabe que o quanto o nome do Colapinto atraiu muitas empresas ano passado na Argentina, né? Inclusive o governo da Argentina se tentando ali interferir de alguma forma, né? E aí já pressionando para ter corrida na Argentina, a Fórmula 1 vai para a Argentina fazer, vai ter um evento lá, né? Então, assim, tudo isso mostra que a coisa não foi simples, né? Mas foi muito estratégica. Foi muito estratégica da parte do Briatore, e é por isso que, além dos sinais que a gente percebe todos os dias, né, de conteúdo da Alpine, da atenção da Alpine, ainda tem esse movimento todo do Briatore. Então, não dá para ser em vão, né? Não dá para você fazer tudo isso para um cara que vai ser reserva, né? A temporada inteira. Façam suas apostas. O P acha que há uma possibilidade grande de não chegar na Europa. Eu concordo com ele. E você? Deixa nos comentários aí para gente. Antes de encerrar, também lembro a vocês que nós temos o Grande Prêmio aí, está na tela, né? Que é o nosso clube de benefícios, né? Você pode se tornar assinante, fazer parte da nossa comunidade. Temos aí os 3 planos que você pode escolher, e cada um deles tem benefícios, né? E aí mudam, obviamente, para cada plano, mas assim, tem coisas exclusivas, tem descontos em todo tipo de serviço, sorteios. Então, assim, use o QR Code aí, saiba mais e faça parte da nossa comunidade. Por enquanto, eu agradeço demais ao Rodrigo Berton, que produziu esse Paddock Sprint desta quinta-feira, ao Pedro Henrique Marum, que veio falar bastante da Alpine aqui para a gente, e a você que nos acompanhou nesse Paddock Sprint de quinta-feira. A gente volta amanhã com outro elenco, claro, e na semana que vem os programas do Grande Prêmio estão de volta também. Paddock GP, os Paddocks Sprints, TTGP, né, Tê? E o WGP. Então, fica ligado, deixa o like aí, aciona o sininho, se inscreve no nosso canal.